Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução para você. Vamos lá, prova da AFA 2022/23, maravilha. Uma questãozinha aqui de geometria plana, assim, ela é mais plana do que espacial, né? Porque de espacial vai cair o conceito de cubo, área e volume, né? A parte métrica de geometria espacial. Só que bastante interessante aqui no formato da figura, como ela fica, pensando na geometria plana, certo? Então vamos resolver aqui essa questão. Bem bacana, bem interessante essa questão, veja bem. Uma brincadeira consiste em jogar um dado entre dois cubos fixos, certo? Em uma das jogadas, o dado parou na posição observada na figura aí. Uma vista frontal da situação, né, que a prova mostrava pra gente. Os dois cubos ali, né, o cubo fixo 1 e o cubo fixo 2, certo? Tá determinado aqui, em cada um deles, certo? O volume, então veja aqui, ó, o volume do primeiro 1728, o volume do segundo 729, certo? E ele quer a área total do dado, né? A área total desse dado em centímetros quadrados é igual a quanto? Bom, todas as unidades foram dadas em centímetros quadrados, então aqui tá tudo ok, né? Em questão de unidade de medida. Maravilha, show. Mas aqui a grande questão é, né? Trabalhar com esses triângulos retângulos brancos aqui que aparecem na nossa questão, visto que é a única forma de relacionar o dado com os cubos que nós temos, certo? Uma vez que, beleza, nós temos aqui dois triângulos retângulos, né? Afinal de contas, esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é reto. E mais do que isso ainda, senhores, se os senhores reparar, como nós estamos falando de uma vista frontal de cubos, né? Aqui nós temos quadrados. Então aqui também é um ângulo de 90 graus, maravilha? E se eu chamar de x aqui, o lado, a aresta, perdão, né, do dado, que vai ser lado aqui na nossa figura, visto que é uma figura plana, né, aqui também será x, show? E aí, senhoras e senhores, o que é muito bacana perceber aqui é que este ângulo aqui, ele será complementar com este ângulo aqui, uma vez que nós temos ali um ângulo de 90 graus, ok? E o que sobra para dar 180, afinal de contas nós estamos sobre um ângulo raso, tem que dar 90 graus. Para dar 90 graus, os dois ali tem que somar 90. Só que se eu olhar para cada triângulo agora separadamente, um vai aparecer no outro, né? Os ângulos que eu estou me referindo. Então aqui estará o ângulo de 2 risquinhos e aqui estará o ângulo de 1 risquinho. E aí o que fica mais interessante ainda é perceber que, talvez você na hora já bateu o olho e falou, professor, são semelhantes, porque tem ângulos iguais. Mais do que semelhantes. Eles são semelhantes de razão 1, senhoras e senhores. Porque, se você reparar, a hipotenusa dos dois é a mesma coisa. A hipotenusa de um deles é x, a hipotenusa do outro também é x. Então, o lado oposto a 90 graus estaria correspondente, na razão, x sobre x, 1. Então, nós temos aqui uma semelhança de razão 1. Semelhança de razão 1 é uma congruência. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a aresta que der aqui, do cubo, o lado que der ali para aquele triângulo, é a mesma medida que der aqui embaixo. E vice-versa. Então aí, pessoal, isso era o que mataria, na verdade não mataria, né, mas daria todas as informações necessárias para finalizar a questão. Veja bem, como o volume é 729, lembremos, né, geometria plana, geometria espacial métrica, o volume sendo 729, volume é a aresta ao cubo. Então aqui vamos chamar aqui de A ao cubo, nós vamos ter aqui 729, sendo A então a raiz cúbica de 729, certo? A aresta, raiz cúbica de 729, isso aqui dá 9. Perdeu? Tá certo? Vou melhorar aqui o meu A, que tá parecendo um 9, né? A aresta, então, é igual a 9 centímetros. A aresta desse cubo fixo 2 menor. Então, como eu dizia, aqui mede 9, aqui embaixo vai medir 9 também. Sendo assim, né, seguindo a mesma ideia, o volume aqui do segundo cubo, volume sendo 1728, tá? Nós vamos ter então, vou chamar de Bzinho, B ao cubo igual a 1728, Bzinho então vai ser igual a raiz cúbica de 1728, certo? Na hora que você calcular essa raiz cúbica, isso aqui dá 12 centímetros. Então este é o lado do segundo cubo fixo. Então aqui é 12, logo aqui embaixo também é 12, como eu falei, esses dois triângulos, eles são congruentes. Sendo assim, pessoal, já praticamente quase acabou a questão. Para conseguir calcular aqui o lado desse quadrado maior do dado, né, dessa vista frontal,
eu, né, pensei aqui em relacionar essa diagonal. Quando eu pego essa diagonal aqui, ó, do cubo, desse ponto a este ponto aqui, essa diagonal ela vale x raiz de 2. Afinal de contas, é a diagonal da face, tá? Ou seja, a diagonal de um quadrado, de lado x, como nós consideramos, portanto, x raiz de 2, né? Pelo teorema de Pitágoras. E aí eu consigo fechar aqui, paralelamente à base, eu consigo fechar esse segmento aqui, ó. Esse segmento que nós temos o tamanho dele, paralelamente aqui. Certo? Como é paralela à base, aqui eu vou estar formando um ângulo de 90 graus. Vou escrever aqui por fora só para não poluir o desenho. E aí nós vamos ter aqui, ó, 12 mais 9, isso aqui dá 21. Então aqui embaixo dá 21. E essa diferença aqui, ó, é justamente a diferença das alturas ali dos dois cubos, né? O cubo fixo 1 com o cubo fixo 2. Ora, um mede 12, o outro mede 9, a diferença é 3. Então aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é x raiz de 2 e os catetos são 3 e 21. Sendo assim, então, a gente finaliza fazendo Pitágoras aqui com esse cara. X raiz de 2 elevado ao quadrado deve dar igual a 3 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Perfeito. 3 ao quadrado é 9. 21 ao quadrado, já dando as contas aqui, dá 441, ok? E aqui nós vamos ter x quadrado vezes 2, certo? 9 mais 441, isso aqui dá 450, dividido por 2 é o valor de x quadrado. Então nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 225. Eu já ia fazer a raiz, mas pensem comigo, senhoras e senhores. O exercício está pedindo a área total do dado. Certo? Lembrando que a área total de cubo é 6 vezes o lado, as áreas de cada lado ali, né, do seu cubo. Afinal de contas, as 6 faces são iguais, então é 6 vezes a área do quadrado. E como nós chamamos de x, tem que ser 6 vezes x ao quadrado. E x quadrado ali é 225, como nós já bem calculamos, ok? Então, dando aqui 225, ok? Daria então 6 vezes esse valor. Então, fazendo aqui, ó, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15, e aí já dá para marcar a alternativa, né? 1.350, não precisa nem finalizar essa continha aqui. A área total desse cara vai ser 1.350, porque o lado daquele quadrado, né, dessa face quadrangular do dado, tem lado 15, né? Uma vez que x quadrado é 225, x é igual a 15. Professor, mas eu fiz de outra forma. Eu olhei os valores 9 e 12 e falei, esse aqui é o triângulo pitagórico. Exatamente, esse aí mesmo. O que também mataria a questão muito mais rápido, né? Então é aquela história, né? Quanto mais você conhece o bizu, quanto mais você conhece os elementos geométricos, melhor resolve a questão. Ah, achou que eu não ia falar disso, né? 9, 12, como 9 aqui, ó, 3 vezes 3. O 12, 4 vezes 3, x tem que ser necessariamente 5 vezes 3, portanto 15. Então aí não precisava desenhar este triângulo aqui que eu fiz. Claro, não precisava fazer ele para determinar ali os caras. Mas se porventura você não viu ali que era um triângulo pitagórico, eu acho que a saída que tinha era essa daí. Beleza, pessoal? De uma forma ou de outra, Pitágoras resolvia triângulo, retângulo, uma questão aí muito interessante, muito bacana. Então ficamos aqui com a letra C para finalizar essa questão. Beleza? Espero que você tenha entendido, que vocês tenham acompanhado e a gente se vê numa próxima resolução.